Oi, seja muito bem-vindo a mais uma aula de português. E hoje nós veremos um assunto que eu não considero difícil, mas ele é bastante cobrado nas provas atuais, que é um assunto chamado de colocação pronominal. Você estudou comigo colocação pronominal. Você estudou comigo os pronomes, né? E se você está estudando pela plataforma Kiwify, eu acredito que foi o último assunto que eu coloquei na plataforma. A colocação pronominal, ela vai se referir diretamente ao uso dos pronomes oblíquos. Recordando, eu sei que você se lembra que os pronomes, eles pertencem a uma classe de palavra variável, em gênero e número, e eles acompanham ou substituem um substantivo. A gente viu que os pronomes oblíquos, eles servem para substituir complementos. Os pronomes oblíquos, eles substituem complementos. E os pronomes pessoais, eles substituem sujeitos. Pois é. Então agora a gente vai estudar onde eu devo colocar o pronome pessoal oblíquo átono. É antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Então veja, a sua primeira atenção, ela vai partir para toda vez em que você vir o pronome oblíquo átono perto de um verbo. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, ti, si, o, a, li, nos, vos, os, as, lis. Certo, professora. Então, a primeira coisa que você vai fazer é decorar quais são os pronomes oblíquos átomos. E vocês precisam entender a posição do pronome em relação ao verbo. Quando você avalia isso aqui, você consegue avaliar, quando você avalia, você consegue determinar, você consegue determinar a colocação pronominal. Se ela está numa colocação proclítica, mesoclítica ou enclítica, certo? Então, eu sei que a sua dúvida pode ser essa daqui. Professora, o mi ok, ti ok, si ok, li ok. Nos, vos. Professora, mas eu tenho muita dúvida do o e do a, os e as, enquanto pronome, porque eles também podem ser artigos. E o a, ele ainda pode ser preposição. Então, como diferenciar? Eu vou passar um bizu aqui para você e você não vai mais esquecer. Veja, para o o, a, os e as, para eles serem artigos, obrigatoriamente eles acompanharão substantivo. Você nunca vai ver um artigo acompanhando um verbo. Nunca. Você nunca vai ver um artigo acompanhando o verbo. Por quê? Porque o artigo é uma classe de palavra variável em gênero e número e ele acompanha um substantivo para defini-lo ou indefini-lo, para especificá-lo ou para generalizá-lo. Entenderam? Vejam aqui. Então, para ser artigo, o, a, os e as acompanharão substantivos.
E, para serem pronomes, eles acompanharão verbos. Por quê? Porque você não aprendeu que o pronome ele acompanha ou ele substitui um substantivo? Então, esses pronomes oblíquos átonos, eles vão substituir, preste atenção, eles irão substituir um substantivo que serve de complemento para um verbo. Pode também acontecer de complementar nome, só que é bem mais difícil, as bancas elas não cobram isso com recorrência. Não vai ser a IDECAN que vai fazer isso. Até porque todas as questões que eu olhei, eu encontrei 47 questões de 2023 para cá. Todas as questões, elas só tratam de colocação pronominal, a questão de verbo mesmo, tá? E ela se preocupa bem mais com as exceções, com as regras da próclise e com as exceções da ínclise. E é isso que a gente vai focar, tá bom? E GEDUC, eu não vi nenhuma questão de colocação pronominal. Deixe-me ver mais. Essas bancas que organizam concurso de prefeitura, elas cobram esse assunto assim de forma rara, tá? E Banca IDECAN, ela possui sim algumas questões, eu busquei as mais atualizadas e ela cobra de uma forma bem tranquila, tá? Então eu preciso de que você preste atenção. Então vejam aqui, para que eu explique a vocês a diferença quando o, a, o, os e as serão artigos e quando serão pronomes. Veja só. Eu tenho assim, ó. Os meninos não levaram as bolas. Eita, Luciana, eu tenho os e eu tenho as. E agora? Veja bem, você tá vendo que esse os tá acompanhando meninos? Você tá vendo que esse as tá acompanhando bolas? E aí agora eu vou e pergunto a você. Meninos, essa palavra é um substantivo ou é um verbo? Aqui é um substantivo, concorda? Se é um substantivo, o os que acompanha substantivo sempre vai ser artigo. Bolas, quando eu olho para a palavra bolas, bolas é um verbo ou bolas é um substantivo aqui? Substantivo. Então, esse as que está acompanhando substantivo só pode ser artigo. Ah, Luciana, entendi um pouco. Então, vamos ver aqui, ó. Deixe-me ver aqui um exemplo. Olha aqui comigo. Eu lavei as roupas, mas não as dobrei. Olha aqui, eu tenho um as e eu tenho um as. Concorda? Pronto. Veja que esse as está acompanhando roupas. As roupas. Roupas é um substantivo ou é um verbo? Substantivo, concorda? Pronto. Então, se o as está acompanhando substantivo, é porque ele é um artigo. Ah, entendi. Esse as, aqui no caso, ele é um pronome oblíquo átono. Por quê? Porque está acompanhando um verbo. Eu dobro, eu dobrei, tu dobraste, ele dobrou. Nós dobramos, vós dobrastes, eles dobraram. É um verbo. Ah, então o as que está acompanhando dobrei
é um verbo. Então, esse as aqui só pode ser pronome. Ah, Luciana, mas eu não entendi por que ele é pronome. Você não disse que ele acompanha ou substitui um substantivo? Certo. Vamos olhar agora. Eu lavei as roupas, mas não as dobrei. Esse as aqui, ele está substituindo qual substantivo? Roupas. Por isso que ele é pronome. Eu lavei as roupas, mas não dobrei as roupas. Pronto. Ah, mas por que é que veio antes do verbo? Agora é que a gente vai estudar. Eu só queria que você entendesse a diferença quando o a, os e as, ele é um artigo e quando ele é um pronome. Então, o pronome, ele sempre vai vir acompanhado de um verbo. Tudo bem? Espero que sim. Agora veja aqui. A depender da posição desse pronome em relação ao verbo, eu tenho aqui verbo. Preste atenção. Eu tenho aqui um verbo. Se esse pronome ele vier antes do verbo, como aqui, a gente vai ter caso de próclise. Você vai circular aqui o PR e vai lembrar de primeiro. Por que primeiro? Porque o pronome vem primeiro, depois vem o verbo. Quando você tiver verbo, pronome, verbo, você terá, veja que o pronome está no meio, você vai ter o caso de mesóclise. Você lembra aqui, ó, você vai lembrar de meio. Como assim, Luciana? A gente vai partir o verbo no meio e colocar um pronome ali. Nós só utilizamos a mesóclise em 2 casos. A gente vai já ver, tá bom? Então, veja, quando você tem assim, ó. Far-se-á. Veja, o nome do verbo é fará. Mas eu parti o verbo e coloquei o pronome ali no meio. Far-se-á, encaminhar-vos-á. Veja, você coloca o pronome no meio do verbo. Você parte o verbo no meio e coloca o pronome. Então, o pronome, ele fica no meio. Esse é o caso de mesóclise. Você vai lembrar de meio. E quando você tiver o verbo e o pronome depois, vou colocar assim, e o pronome depois, você vai ter um caso de ênclise. Eu quero que você lembre de end. Você já assistiu o filme? Lembra que aparece assim, the end? Significa fim. Ou seja, a ênclise, o pronome está no fim, ou seja, está depois do verbo. Entenderam? Eu espero que sim. Então, veja, a próclise, você sempre vai avaliar próclise, mesóclise e ênclise em relação ao pronome. Se ele vem antes, no meio, se ele vem primeiro do que o verbo, se ele está no meio do verbo ou se ele está no fim, depois do verbo, tá bom? Próclise, ênclise, mesóclise, tá bom? Pronto. Vejam só. Gente, geralmente, a colocação pronominal, ela é respeitada só na língua escrita, mas não na língua falada. Porque geralmente, quando a gente vai se comunicar, a gente tem uma preferência por colocar o pronome antes do verbo, tá? Então, assim, nas provas de concurso, as bancas, elas cobram, em geral, as exceções, ou as proibições, e o que elas chamam de palavras atrativas. A gente vai aprender isso agora, tá certo? Mas a gente precisa ter em mente que essa questão da colocação pronominal, a gente releva muito na linguagem oral, quando a gente está falando. Por quê? Porque geralmente a linguagem é a coloquial. Dificilmente a gente vai utilizar a linguagem culta na língua oral, justamente porque a gente se sente um pouco mais deslocado. Não é assim? Eu acho que não é só eu que se sente assim. Então, vejam só.
Eu quero dizer alguns casos gerais, tá certo? Primeira coisa, nunca inicie, nunca inicie uma frase com um pronome oblíquo átono, tá? Nunca inicie quando você diz assim, me dá um cigarro, me dá uma bala, me dê esse papel, me faça um favor. Gente, é errado a gente iniciar frases com o pronome oblíquo átono. Nesse caso, nós temos um caso obrigatório de ênclise, tá bom? Então, vejam só. Vamos falar logo dos casos de proibição, tá? Depois a gente vai para as regras da próclise, da mesóclise e da ênclise. Então, veja, não iniciar frases com pronomes oblíquos átonos. Então, veja. Vou colocar. Me dá um cigarro? Olha, a frase foi iniciada com um pronome oblíquo átono. Ah, professora, mas no dia a dia, ok, gente. A linguagem oral, ela aceita, a gente utiliza muito a linguagem coloquial, né? Na nossa linguagem oral. Por quê? Porque é algo mais descontraído. Ninguém vai estar fazendo correção da sua fala. Mas a linguagem escrita, você tem que utilizar a linguagem culta. E a linguagem culta, ela diz que eu não posso iniciar frases com pronome oblíquo átono no início. Então, no caso, seria dá-me um cigarro? É estranho? É. E, obviamente, na linguagem oral, como eu já disse, a gente não fala dessa forma. Mas na linguagem escrita, nós precisamos fazer um sacrifício, tá bom? Outra proibição. Você utilizar o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito com a colocação pronominal enclítica. Como assim, professora? Olha, quando eu digo assim, não usar ênclise com verbos conjugados no futuro do pretérito, futuro do presente, do modo indicativo. Como assim, professora? Olha só. Veja, o futuro do pretérito é aquela ação que eu pretendo fazer no futuro, mas que ela está condicionada. Ou seja, eu vou precisar implementar uma condição para que eu faça. Quando eu digo assim, eu dançaria se ele me convidasse. Veja, eu quero dançar. E eu quero dançar no futuro. Eu dançaria, mas eu preciso da realização dessa condição. Que é o quê? Ele me chamar. Então, geralmente são os verbos que terminam em iria. Cantaria, dançaria, pularia, amaria, roubaria, mataria, estrangularia. Eles geralmente terminam em iria. E o futuro do presente? É aquela ação que você vai fazer no futuro com toda certeza, tá? Lembrem-se que esses verbos, eles são do modo indicativo. Geralmente, eles terminam em arei. Cantarei, pularei, dançarei, amarei, roubarei, matarei,
esfolarei, tá? Então, vejam só. Então, no caso, você não pode escrever da seguinte forma. Darei-te um presente. Olha aqui comigo. Vocês estão vendo que o pronome está na posição enclítica, ou seja, está depois do verbo, concorda? Mas quando você olha o verbo, você percebe que ele está no futuro do presente. Eu darei. Então, nesse caso aqui, você não pode utilizar essa colocação pronominal. O certo aqui, no caso, é uma mesóclise. Dar-te-ei. Veja, que agora eu tenho o verbo darei e o ti está no meio, mesóclise. Dar-te-ei um presente. A propósito, gente, se nós não tivermos um caso de próclise obrigatória, toda vez que o verbo estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente, você sempre, sempre, sempre vai usar mesóclise. São os dois casos de mesóclise, tá? É quando o verbo ele estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente, desde que não haja um caso obrigatório de próclise. Dos três casos, próclise, mesóclise e ênclise, a próclise é o mais importante. Então, a próclise, ela sempre vai deixa-me ver aqui como é que eu explico a você. Ela sempre vai estar numa posição de relevo em relação à mesóclise. Ela sempre vai estar numa posição de relevo, né? Deixa-me ver aqui, tá fugindo a palavra. Eu acho que eu nem comentei com você, né? Que eu tô com um probleminha de saúde e aí tá acontecendo isso, acho que por conta dos remédios. Se sobressair. A próclise, ela sempre vai se sobressair, tanto em relação à mesóclise como em relação à ênclise. Então, veio um caso para você analisar colocação pronominal. Procura logo se não tem um caso obrigatório de próclise. Só depois você olha a mesóclise e depois você olha a ênclise, tá? Então, vejam. Aqui, nós temos os dois casos de mesóclise. Você só vai utilizar mesóclise quando o verbo estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente, desde que não haja um caso obrigatório de próclise, tá? E a outra proibição que a gente tem é a seguinte: não se usa ênclise com verbos no particípio. Veja, eu não posso dizer assim, tinha emprestado-lhe misericórdia, meu relógio. Tinha emprestado-lhe meu relógio. Por que eu não posso? Porque veja aqui, ó, que o verbo está no particípio. O verbo ele vai estar no particípio quando ele terminar em ado ou ido, que é o particípio regular. Ou ele vai terminar em tó ou só, que é o particípio irregular. Feito, impresso. Então, depois de um verbo no particípio, você nunca usa ênclise. No caso aqui, seria próclise. Tinha lhe emprestado meu relógio. Mas fica feio, professora. Mas fica correto, tá bom? Então, agora, a gente vai olhar os casos obrigatórios, ou seja, as partículas atrativas para próclise. Ixi, deixa-me colocar aqui uma caneta que chame mais a atenção. Olha, primeiro lugar. Aqui, gente,
na, na próclise, você já sabe que é quando o pronome vem primeiro antes do verbo. Lembra daquele bizu lá, primeiro, antes do verbo, tá? Aqui, eu quero que você grave no seu coração um bizu que eu criei, que é um bizu chamado de nariz. Não dá para ser nariz, tá? A gente criou assim mesmo. Nariz de pegil. Todas as vezes em que você lembrar de nariz de pegil, você vai se lembrar dos casos de próclise. Professora, o que seria nariz de pegil? Você já vai ver comigo agora. Veja, toda vez que você tiver palavra negativa, a palavra negativa, ela atrai próclise. Quando eu digo assim, ó. Eu não me esqueço de você. Olha, preste atenção aqui. Você está vendo que eu tenho o pronome e que ele está antes do verbo, caso de próclise, concorda? Mas por que aqui é um caso obrigatório de próclise? Porque eu tenho essa palavra negativa. Toda vez que você tiver uma palavra negativa, a palavra negativa, ela atrai próclise. Professora, mas fica muito mais bonito eu escrever eu não esqueço-me de você. Pode até ficar mais bonito, mas fica errado, tá? Do ponto de vista gramatical, a sua escrita está errada. Então, veja, primeira coisa que você vai fazer é localizar o verbo. Depois que você localizar o verbo, você vai procurar o pronome. Você viu que o pronome está antes do verbo? Então, aqui é um caso de próclise. Certo? Pronome antes do verbo, próclise. Aí, qual é a justificativa para a gente utilizar uma colocação proclítica, de próclise aí? Por conta da palavra negativa. A palavra negativa, ela chama o pronome para antes do verbo, tá bom? Por isso que a gente diz, são palavras atrativas. O quê? A palavra negativa. A palavra negativa, ela chama a próclise. Ela diz assim, pronome vem para antes do verbo, ela atrai o pronome para antes do verbo, tá? Então, aqui a gente já viu o N. Vamos ver agora o A. O que é que significa? O A são os advérbios. Toda vez que você tiver um advérbio, ele vai chamar próclise. Advérbio chama próclise. Quando eu digo assim, ó. Deixa eu mudar. Ou jamais entra como palavra negativa também, além de ser advérbio. Ela sempre me viu aqui. Olha aí, um advérbio de afirmação. Vamos olhar aqui, ó. Primeira coisa, localiza o verbo. Depois que eu localizo o verbo, eu vou procurar o pronome. Achei o pronome. O pronome está antes do verbo. E qual é a justificativa aqui? Porque eu tenho um advérbio, que é um advérbio de afirmação. Então, esse advérbio, ele chama a próclise. O advérbio é uma palavra atrativa de próclise. Ele chama o pronome para antes do verbo, tá certo?
Professora, mas eu não poderia dizer, ela sempre viu-me aqui? Não, você não pode dizer isso. Você pode achar que fica mais eloquente, que fica mais um som, uma escrita mais interessante. Mas se você faz isso, você erra, tá bom? Porque o advérbio, ele chama próclise. E o que é chamar próclise? Atrair o pronome para antes do verbo, tá bom? Vamos ver agora o que seria o R. Olha, o R são pronomes relativos. Pronome relativo é palavra atrativa de próclise, tá? Pronome relativo é palavra atrativa de próclise. Você viu um pronome relativo, você tem que utilizar o pronome de forma proclítica. O pronome vem antes do verbo. Quando eu digo assim. Olha aqui. A menina que me esperou é feia. Primeira coisa que eu vou fazer é localizar o verbo. Localizei o verbo. Agora, localize o pronome. Você está vendo que o pronome está aqui e ele está antes do verbo? Então, aqui eu tenho um caso de próclise. E por que eu tenho um caso de próclise aqui? E é caso de próclise obrigatória. Por quê? Porque eu tenho um pronome relativo. Eu já ensinei a você que na aula de pronome relativo, essa aula está na plataforma. Não se preocupem que eu vou resolver o problema com a plataforma. Toda vez que você puder substituir o que por isso, é porque esse que aqui é uma conjunção integrante. E toda vez que você puder substituir o que por o qual, a qual, os quais e as quais, é porque esse que é um pronome relativo. Então, vejam só. Faz sentido eu falar a menina isso ou a menina a qual me esperou é feia. Veja que quando eu utilizo a menina isso, a frase fica sem sentido. Concorda? Agora, quando eu utilizo a menina a qual me esperou é feia, você concorda que faz sentido? Pronto, então aqui eu tenho um pronome relativo. Então, todas as vezes que você tiver um pronome relativo, ele chama a próclise. Por isso que você não pode escrever a menina que esperou-me. Por quê? Porque eu tenho o que é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele chama próclise. Difícil? Tá acompanhando? Caso você esteja achando difícil, volte, tá bom? Volte, reveja o vídeo. Eu estou dando alguns exemplos assim com muita calma, para que você não perca nenhuma explicação, tá? Então, vejam aqui. Pronomes relativos. O que seria agora o i, né? O i são os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles são palavras atrativas de próclise. É caso obrigatório de próclise. Então, veja quando eu falo assim, ó. Nada me interessa aqui. Veja só. Nesse caso,
Eu já localizei o verbo. Quando eu localizo o verbo, eu vou buscar o pronome, né? O pronome oblíquo. E eu já achei aqui. Veja, o pronome antes do verbo é um caso de... Isso mesmo, de próclise. Ok? Agora, por que eu tenho esse caso de próclise? Porque eu tenho um pronome indefinido. Então, toda vez que eu tiver um pronome indefinido, ele chama a próclise. O pronome vem para antes do verbo. Professora, mas fica feio assim. Fica mais bonito quando eu digo assim. Nada interessa-me aqui. Você pode achar bonito, mas fica feio porque tá errado quando você avalia de forma gramatical, tá bom? Então, o pronome indefinido, tudo, nada, alguém, ninguém, vários. Nós também já temos aula de pronomes indefinidos na nossa plataforma, tá? Então, toda vez que você tiver o pronome indefinido, obrigatoriamente o pronome vai vir para antes do verbo, tá certo? Não esqueça, não esqueça. Então, a gente já viu o N, o A, o I, o R e o I. Agora, vamos ver o S. Opa, o S. O que o S significa? O S significa as conjunções subordinativas. Ah, eu tenho que decorar. Tem que decorar. Tem que decorar, meu bem. Então, vejam só. Toda vez que eu tiver uma conjunção subordinativa, ela é uma palavra atrativa de próclise. Eu vou ter um caso obrigatório de próclise. Então, veja só esse exemplo aqui. Pronto. Quando me olhei... Não faz sentido sua frase, não tem problema. Eu quero só explicar a você. Quando me olhei no espelho, ela ficou feliz. Olha, a primeira coisa que eu vou fazer é localizar o verbo. Depois que eu localizo o verbo, eu vou buscar o pronome. Ele está antes, no meio ou depois? Isso, está antes. Encontrei o pronome aqui. Veja, o pronome ele está antes, no meio ou depois do verbo? Está antes. Então, aqui eu tenho um caso obrigatório de próclise, corretamente. Você respondeu corretamente. Agora, por que eu tenho um caso obrigatório de próclise aqui? Porque quando eu olho para a palavra quando, eu sei que ela é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Ela indica tempo, no momento em que me olhei no espelho, tá? Então, esse quando aqui é uma conjunção subordinativa. E toda vez que eu tiver uma conjunção subordinativa, ela vai chamar próclise, tá? Ela vai atrair a próclise. Ela vai chamar o pronome para antes do verbo. Tudo bem? Então, agora a gente tem o de. Não é isso? Peraí. Eu estava escrevendo com... Não, vamos com a vermelha mesmo. Então, agora eu tenho o de. Luciana, o de é o quê? Toda vez que você tiver pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles são palavras atrativas de próclise. Como seria? Deixe-me ver um exemplo aqui. Ó. Eita, era para ser azul. Calma, gente, eu tenho um toque.
Aquele menino me entregou a encomenda. Olha aqui comigo. Primeira coisa que eu vou fazer, localizar o verbo. Depois que eu localizo o verbo, aqui eu já vi que é um artigo, porque o artigo está acompanhando um substantivo. Então, eu não vou avaliar nada em relação a esse A, tá? Deixa-me só apagar aqui, para que depois você não fique com essa bagunça. Então, localizei o verbo. Depois que eu localizo o verbo, eu vou identificar o meu pronome. Aquele menino me entregou a encomenda. O me, gente, está antes, no meio ou depois do verbo? Está antes. Se o me, que é um pronome, está antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. E por que aqui eu tenho um caso de próclise? Porque eu tenho um pronome demonstrativo aqui, ó. Ah, professora, mas a palavra mais próxima não é menino? Sim. E não tem problema em relação a isso. O pronome não precisa vir imediatamente posterior à palavra atrativa, não, gente. Pode ter alguma palavra. O importante é que eu tenho uma palavra atrativa aqui. Então, nesse caso, quando o verbo vier depois da palavra atrativa, ela vai chamar próclise. Por quê? Porque o pronome demonstrativo, ele exige próclise. Ele chama o pronome para antes do verbo. Não se preocupe com a palavra menino, tá certo? Não tem problema de vir uma, duas, uma frase antes, não, tá? Da palavra atrativa, não. Pode acontecer isso. O importante é que você olhe e diga, essa palavra aqui é um pronome demonstrativo e ele exige a próclise. E quando você olhar para o verbo que está imediatamente posterior à palavra atrativa, se ela vier acompanhada de um pronome, o pronome tem que vir antes, tá certo? Então, aqui nesse caso, nós temos um caso de próclise obrigatória. Por quê? Porque a gente tem um pronome demonstrativo. E pronome demonstrativo é palavra atrativa de próclise. Ok? Nós temos agora as frases exclamativas, que é o nosso é, tá? Depois eu vou colocar ali bem direitinho. Frases aqui o é, ó. Exclamativas. Ixi, era para ter sido com letra maiúscula. As frases exclamativas, elas atraem próclise. Você colocou uma frase exclamativa, ela vai obrigatoriamente exigir a próclise. Vamos pensar aqui num exemplo. Macacos me mordam. Você fala quando geralmente está espantado, está surpreso, né? Por isso que a gente usa o ponto de exclamação. Então, vejam só. Aqui eu localizei o verbo e eu tenho o pronome. Veja que o pronome ele está antes do verbo. Ah, professora, é porque macacos é uma palavra atrativa? Não, não é porque macacos é uma palavra atrativa, mas porque eu estou usando uma frase exclamativa. Toda frase exclamativa, ela requer próclise. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui agora. Vamos agora para o pegil. O que seria esse pegil? Gente, o pegil é quando a gente tem uma preposição e a gente tem um verbo no gerúndio. Você coloca assim, preposição. Não é muito cobrado não, tá? Mas eu preciso trazer para você todos os casos. Preposição mais verbo no gerúndio, que é o PG, né? De pegil. Então, veja aqui, quando eu tenho assim, ó. Em se tratando desse
Professor. Não é novidade. Pronto. Olha aqui para mim. Eu tenho o verbo, o verbo que está no gerúndio. Todo verbo que termina em N, D, O é verbo no gerúndio. Cantando, dançando, pulando, amando, bebendo, partindo, chorando, sorrindo. Então, vejam. O verbo terminou em N, D, O. Vou colocar a observação aqui. N, D, O é porque o verbo ele está no gerúndio. E veja que eu tenho a preposição aqui. Tá? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Você já deve ter decorado as 18 preposições essenciais. E eu espero que isso tenha acontecido já, tá? Então, vejam. Eu tenho uma preposição e eu tenho um verbo no gerúndio. Toda vez que eu tiver a preposição e um verbo no gerúndio, obrigatoriamente, eu tenho um caso obrigatório de... Obrigatoriamente, eu tenho um caso obrigatório. Lindo, né? A redundância. Eu tenho um caso obrigatório de próclise. Entenderam? Esse aí é o caso mais famoso que a gente tem, né? Até porque eu nunca vi bancas cobrarem isso, não, gente. Mas a gramática, ela nos impõe esse caso aí. Então, a gente precisa debater, até porque a gente nunca sabe quando pode vir na sua prova ou não, tá? Então, veja, toda vez que você tiver a preposição mais um verbo no gerúndio, obrigatoriamente você vai ter um caso de próclise. Agora, vamos olhar o I. A gente viu aqui, né? Preposição mais o verbo no gerúndio. Vamos ver agora o I. O que é que significa o I? Que são as orações interrogativas. Ou seja, quando você vai fazer uma pergunta. Então, deixa eu riscar aqui o I. Então, vamos lá. Que bagunça, né? Mas eu espero que esteja dando certo aí. Frases interrogativas. Vale. Olha, quando eu digo assim, quem me chamou? Agora, olha aqui, gente. Eu tenho essa frase, que ela é uma frase interrogativa. Concorda? Olha o ponto de interrogação. Você sempre vai utilizar o ponto de interrogação para frases interrogativas diretas. Você vai fazer uma pergunta, obrigatoriamente você precisa colocar o ponto de interrogação. Por que é que eu estou dizendo isso? Professor, isso é óbvio. É óbvio, mas muitas pessoas esquecem de utilizar o ponto de interrogação na pergunta. E quando você não usa, você faz só uma afirmação. Se eu não tivesse utilizando o ponto, estava aí só uma afirmação. Quem me chamou agora? Ah, mas isso tem cara de pergunta. Tem cara de pergunta. Mas não é uma pergunta por quê? Porque faltou o ponto de interrogação. Então, você faz uma pergunta, obrigatoriamente coloca o ponto de interrogação, criança. Tá bom? Então, veja. A gramática me diz que toda vez que eu tiver uma frase interrogativa, eu vou localizar o verbo e, obrigatoriamente, se eu for utilizar o pronome, obrigatoriamente ele vai vir para antes do verbo, porque as frases interrogativas, elas são caso atrativo. É uma palavra atrativa, é um caso atrativo, o obrigatório de próclise. Você tem uma frase interrogativa, próclise. O pronome vem para antes do verbo, ok? Por fim, nós temos agora o O. PGO. O O seria o quê, professora? As frases optativas.
nunca ouvi falar. Você talvez não tenha ouvido falar com esse nome, tá? Mas o que é uma frase optativa? Aquela frase em que você expressa desejo. Bom, assim, frases optativas. Socorro, Deus, que letra feia. Optativas. Deus o abençoe. Olha. Ah, professor, não poderia dizer que é porque ela tem o ponto de exclamação? Pode também. Mas a frase optativa é aquela em que você expressa o seu desejo. Quando eu digo assim, Deus o abençoe, eu estou desejando que Deus abençoe você. Veja, é o meu desejo para você. Então, aqui nós temos uma frase optativa. E todas as vezes em que nós tivermos uma frase optativa, eu vou localizar o verbo e buscar o pronome. Veja, aqui eu sei que é um pronome. Por quê? Porque a palavra que ele acompanha não é substantivo, é um verbo. Então, veja que o pronome, ele está antes do verbo, porque frase optativa, aquela em que você expressa desejo, ela é um caso obrigatório de próclise. Então, vejam só, nós vimos todos os casos de próclise. E você vai lembrar que a próclise, ela gera um nomezinho chamado Nares de Pegil. Gente, vocês não vão encontrar isso em algum lugar. Fui eu que criei isso para facilitar a sua vida. Então, anote aí. Nares. E nariz é com Z? É com Z, gente. Mas eu não tinha uma outra coisa para colocar. Entendeu? Então, você vai lembrar de Nares mesmo. Nares de Pegil. Pegil é uma pessoa, meu amor. Imagine o nariz de uma pessoa chamada Pegil. Pronto. Então, vejam. Nares de Pegil. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, pronomes demonstrativos, frases exclamativas, pronome mais verbo, aliás, preposição mais verbo no gerúndio, frases interrogativas e frases optativas. Tem que decorar. Você pode não se lembrar de caso de ênclise, de caso de mesóclise, mas você precisa obrigatoriamente se lembrar dos casos obrigatórios de próclise. Você vai lembrar do Nares de Pegil. O que é que você vai fazer? Pega um papel e escreve esse mnemônico, Nares de Pegil. Tá? Foi o que eu encontrei para facilitar a sua memorização. Então, você vai escrever Nares de Pegil assim, ó, na vertical. Tá? Você sabe que aqui é junto, né? Pegil. Pronto. Aí você vai escrever ao lado o que significa cada caso de próclise, até você decorar, tá? Você vai lembrar que aqui são as palavras negativas, aqui são advérbios, aqui são pronomes relativos. Você vai lembrar que aqui são pronomes indefinidos. Você vai lembrar do S. Você vai lembrar do S. Conjunções subordinativas. Professora, e as coordenativas? Não, as coordenadas, as conjunções coordenativas, elas não são casos obrigatórios de próclise, só as subordinativas, tá bom? O D, pronomes demonstrativos. O E, frases exclamativas.
preposição mais verbo no gerúndio, o I, frases interrogativas, e o O, frases, frases optativas. Pronto. É isso, tá? Então, você vai escrever isso no papel até que você decore. Até que você decore, tá bom? Não, é sem choro nem vela. Você não tem mais tempo para ficar chorando ou é só isso mesmo, tá bom? Os casos de mesóclise, que é quando o pronome ele vem no meio do verbo. Mesóclise, aqui, ó. Eita. Calma, gente, vai dar certo. Verbo no futuro do presente. E verbo no futuro do pretérito. Ah, professora, só isso? Só isso, meu bem. Só isso. São os dois casos. E acabou. Que você viu no exemplo que eu dei aqui, ó. Aqui em cima, lembra? Pronto. A somente mesóclise só são esses dois casos. Por isso que eu disse a vocês, o essencial é você aprender próclise. Por quê? Porque a próclise abarca o maior número de casos, tá bom? E agora a gente vai ver os casos de ênclise. Quais são os casos de ênclise, professora? Eu já disse lá a vocês, né? São os casos residuais. Ou seja, você vai utilizar ênclise quando não couber próclise e mesóclise. Você só usa ênclise quando não existir caso de próclise ou de mesóclise. É o que a gente chama de casos residuais. Casos residuais. Quando não couber próclise e mesóclise. Acabou. Acabou. Só isso. Deixa-me passar aqui alguns exemplos em que a gente pode usar a ênclise. Eu já falei lá logo no início da aula, né? Quando o verbo iniciar a oração. Por quê? Porque você já sabe que não pode iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Você não pode dizer, me dê um cigarro. Por quê? É caso obrigatório de ênclise. O verbo, ele se desloca para depois do verbo. Então, você diz, dê-me um cigarro, dá-me um cigarro. Então, quando o verbo iniciar a oração. Então, quando eu digo assim, faça-me um favor. Olha aqui. Eu tenho o verbo que iniciou a frase. Então, no caso, eu já sei que o verbo, quando ele inicia a frase, obrigatoriamente, o pronome ele vai depois do verbo. E a ênclise você vai conhecer, porque no caso de ênclise, você vai ter o verbo separado do pronome por um hífen, tá? Sempre vai acontecer isso na ênclise. Você tem verbo, hífen, pronome. Verbo,
hífen, pronome. Sempre, sempre, sempre. A ênclise, ela é muito fácil de ser identificada justamente por conta disso. Porque o verbo, ele vai se ligar ao pronome por meio de um hífen, tá certo? Então, veja aqui, eu tenho um caso obrigatório de ênclise. Por que ênclise? Porque o pronome, ele veio no final, no fim, depois do verbo, tá certo? Outro caso de ênclise interessante que eu tenho é quando o verbo ele está no imperativo afirmativo. A gente já viu que nós temos um modo chamado imperativo. Quando é que eu tenho um modo imperativo? O modo imperativo, ele acontece quando você dá uma ordem, você utiliza o verbo para dar uma ordem, uma sugestão, um conselho, um pedido. Então, com verbos no... Gente, acho que fica fazendo barulho, aí eu paro para beber água rapidinho, mas desconsiderem isso, tá? Então, vejam. Com verbos no imperativo afirmativo. Então, olha esse exemplo aqui. Quando eu chegar, retirem-no da sala. Olha aqui, para ler bem direitinho. Vejam só, eu quero que vocês prestem atenção aqui em duas coisas. Primeiro, que eu tenho o verbo e ele está no imperativo. Quando eu digo retirem-no, eu estou dando uma ordem. Então, o verbo ele está no imperativo afirmativo. Quando eu tiver essa situação, nós teremos um caso de ênclise. E mais, gente, eu quero que vocês prestem atenção que aqui a gente tem a vírgula. A vírgula, ela é considerada a pausa da oração. Toda vez quando você tiver isso aí, né, que ela não é só para ser utilizada em questão de pausa. A gente vai ver que nós temos, em relação à vírgula, uma relação sintática. Você precisa dominar a sintaxe para você poder entender pontuação, principalmente a questão da vírgula. Então, todas as vezes em que você tiver vírgula aqui, você nunca vai poder iniciar com próclise. Então, você não poderia dizer, quando eu chegar, vírgula, o retirem da sala. Por quê? Porque a vírgula, ela vai considerar como se aqui fosse o início de uma nova frase para colocação pronominal. Então, depois da vírgula, você nunca vai poder utilizar na questão proclítica. Você nunca vai poder utilizar o pronome antes do verbo. Nesse caso aqui, depois da vírgula, obrigatoriamente você vai utilizar a ênclise. Entendeu? E um outro caso interessante que eu tenho para passar para vocês a respeito da ênclise é quando o verbo ele estiver no gerúndio. Ah, professora, você falou de gerúndio na questão da próclise. Pois é, mas eu disse a você que é caso obrigatório de próclise quando você tem preposição mais verbo no gerúndio. Lembra? Aqui sim. Deixa eu terminar aqui. Aqui é caso obrigatório de próclise. Tá certo? A preposição mais verbo no gerúndio. Lembra lá? Em se tratando dessa aluna, nada é novidade. Pronto. Por quê? Eu tenho a preposição e eu tenho o verbo no gerúndio. Então, no caso aqui, eu tenho um caso obrigatório de próclise. Mas a gramática me diz o seguinte: quando você tiver só o verbo no gerúndio, aí sim você vai utilizar a ênclise. Olha o exemplo. Vive castigando-lhe sem motivo. Olha isso. Aqui, você não tá vendo preposição aqui, tá? Não tem preposição aqui para ser caso de próclise. Aqui, no caso, eu localizei o meu verbo. O meu verbo tá no gerúndio.
Então, toda vez que você tiver um verbo no gerúndio, é obrigatório o uso de ênclise. Lembre-se que você só vai utilizar a próclise quando o verbo no gerúndio ele vier antecedido de preposição. Aí você usa próclise. Mas nesse caso aqui, ó, vive castigando-lhe. Eu não tenho preposição aqui. Eu tenho o verbo que está no gerúndio. Nesse caso aqui, quando eu tenho só o verbo no gerúndio, obrigatoriamente eu tenho que utilizar a colocação enclítica, ou seja, a ênclise, pronome depois do verbo. Bem, eu queria, toda vez que eu ensino esse conteúdo, eu gosto de lembrar de uma frase muito, muito interessante, dita por Jânio Quadros. Por quê? Jânio Quadros, ele foi presidente e ele era muito conhecido porque, além de ele gostar muito da língua portuguesa, ele tinha uma oratória excelente. E ele falou uma frase que hoje serve de exemplo para a gente estudar a colocação pronominal. Quando ele foi renunciar, a imprensa perguntou por que ele tinha feito isso, né? Por que ele tinha renunciado. E aí ele disse o seguinte: filo, porque, quilo. Foi a explicação que ele deu à imprensa. E aí você diz, professora, que coisa estranha. Aqui, gente, a gramática me diz o quê? Toda vez que seu verbo ele terminar em R, S e Z, você vai cortar essas letras e vai substituir O, A, Os e As por Lo, Lá, Los e Las. Eu já ensinei isso na aula de pronome. Aqui, ó, quis é da mesma forma. Quis, termina, fiz, termina em Z. Que palavra feia. Fiz, termina em Z. Veja. Então, você corta e substitui o fiz, né? Por lo, lá, los e las. E aqui o quis termina em S. Então, você vai fazer a mesma substituição. Então, aqui tá tudo ok. O problema aqui foi a colocação pronominal que ele errou. Por quê? Porque aqui tá tudo certo, gente. A gente já viu que a gente não pode iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Então, ele não poderia dizer o fiz, porque quilo, né? Por quê? Porque eu já vi que eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Então, quando ele faz a substituição filo, tá perfeita. Aí, o que é que acontece? Aqui a gente tem uma conjunção subordinativa causal. Aí, o que é que acontece? Você lembra que a conjunção subordinativa... Aqui, ó. A conjunção subordinativa, ela é caso obrigatório de próclise. Aqui, ó. Conjunção subordinativa causal. Ela chama a próclise, né? Então, teria que ser o quis. Filo porque o quis. E aí, todo professor de português, quando está ensinando colocação pronominal, muito provavelmente utiliza a frase de Jânio Quadros, para dar um exemplo dessa colocação pronominal que ele fez de forma errada. Então, aqui a gente termina a nossa aula de colocação pronominal e agora a gente vai responder algumas questões que eu encontrei, tá bom? Banca IGEDU que eu não encontrei de colocação pronominal, mas eu encontrei algumas questões da banca IDECAM, tá bom? Então, agora a gente vai resolver algumas questões. Vamos colocar o conhecimento em prática, tá? Até lá!